Você já percebeu que existe uma certa expectativa sobre qual deve ser a resposta certa quando a gente fala sobre realização feminina? Durante muito tempo, a maternidade não era assim exatamente uma escolha, né? A gente não podia, de fato, escolher ser ou não ser mãe. Era praticamente assim um destino certo da nossa vida. E eu falei um pouquinho sobre isso no vídeo passado, onde a gente explora um pouco o assunto sobre ser ou não ser mãe. Não era uma coisa em que a gente podia pensar muito, né? Simplesmente era esperado da mulher que ela se tornasse mãe em algum momento. Hoje já não é mais assim, né? Hoje a gente pode fazer uma escolha, hoje a gente pode pensar sobre a maternidade e então decidir se isso é algo que a gente quer ou não para nossa vida. Consequentemente, com essa grande e positiva mudança, né? Que bom que hoje a gente pode escolher. Quando a gente vê uma mulher que ela tem assim uma ideia muito forte, aquela convicção toda de que ela não quer ser mãe, a gente já interpreta isso como força, né? É uma mulher muito forte, é uma mulher com muita liberdade, com muita autonomia. Então a gente olha para uma mulher que decide que não quer ter filho com essa noção, né? Com essa visão de que é uma mulher empoderada, né? Ela quer seguir outros caminhos, quer ter sucesso, quer ter uma carreira profissional, enfim. De uma forma geral, né? A sociedade ela vê isso como uma quebra de roteiro, sabe? De um roteiro ruim que acontecia lá atrás. Um roteiro antigo sendo quebrado. E beleza, até aí tudo bem. Mas ao mesmo tempo, quando a gente vê uma mulher que chega assim no auge da sua vida profissional, né? No auge da sua carreira, no auge do sucesso, e diz que ser mãe é a coisa mais importante da vida dela, pode gerar um certo incômodo ali para quem tá vendo esses dois papéis acontecendo, né? O da mulher profissional e o da mulher mãe. Num sentido assim de poxa, como será que isso é possível acontecer, né? Olha só, essa mulher tão poderosa, tão forte, tá valorizando mais o seu papel de mãe, sabe? Tá valorizando mais a maternidade do que aquilo que conseguiu profissionalmente. E por que eu tô falando tudo isso, né? Vou te explicar agora. Na semana passada, nós vimos a atriz irlandesa Jessie Buckley brilhar no palco do Oscar, levando o prêmio de melhor atriz pelo filme Hamnet. Um filme que, aliás, fala sobre uma mãe que tá lidando ali com a perda de um filho. Eu ainda não assisti esse filme, mas eu tenho visto algumas críticas que, inclusive, estão falando que o filme é ótimo. Então já fica a dica aí pra você colocar na sua listinha. Mas Jessie não tava exercendo o seu papel de maternidade só no filme, não. Na vida real, ela tinha sido mãe pela primeira vez e durante, né, até o momento ali da premiação, a sua bebê tava com 8 meses. Mas o mais legal disso tudo, que inclusive foi o que me inspirou a fazer esse vídeo, é que quando a Jessie subiu ali no palco do Oscar para receber o seu prêmio, e assim, né, uma coisa bem humilde, né, era só o maior palco do cinema do mundo, né, o maior prêmio que uma atriz pode receber. E na hora que ela subiu ali, ela teve algumas falas muito bonitas e assim, muito assertivas, muito fortes sobre a maternidade. Ela valorizou muito esse papel da vida dela, sabe? Ela valorizou muito a maternidade de uma forma muito honesta, muito real, assim. Inclusive, uma das coisas que ela falou foi que ela apontou lá pro marido dela e falou pra ele que ela teria mais 20 mil filhos com ele. Será que você teria aí mais uns 20 mil filhos com o seu marido? Não sei também, né? Fica o questionamento. Ela fala que a maternidade foi a maior colisão da sua vida, né? Dando a entender que a maternidade foi o maior impacto da vida dela até aquele momento. Vocês têm ideia que ela estava no palco do Oscar recebendo um prêmio de melhor atriz e ela diz que a maternidade foi a maior colisão de sua vida. Inclusive, ela dedicou esse prêmio, né? Ela dedicou o Oscar à sua família, aos seus pais, ao seu marido, à sua filha e também ao bonito caos do coração de uma mãe. Mom, Dad, thank you for teaching us to dream and to never be defined by expectation, but to carve from your own passion. You, Fred, I love you, man. I love you. You're the most incredible dad. You're my best friend, and I want to have 20,000 more babies with you. I do. I do. And Isla, my little girl who is 8 months, who has absolutely no idea what's going on and is probably dreaming of milk. But this is kind of a big deal. And I love you and I love being your mom and I can't wait to discover life beside you. Understand the capacity of a mother's love is the greatest collision of my life. It's Mother's Day in the UK today. So I would like to dedicate this to the beautiful chaos of a mother's heart. Eu adoro quando a gente usa as palavras beleza e caos
na mesma frase para definir, para explicar a maternidade. Porque essa dualidade existe mesmo. Isso é muito profundo, isso é muito real. Mas daqui a pouco eu chego nesse pensamento com você. Então ela estava ali no palco, vivendo o auge da sua carreira, o auge da sua vida profissional, e ela enalteceu a maternidade. Como se, olha, gente, apesar desse prêmio aqui, o meu maior prêmio, a minha maior conquista tá lá em casa, com 8 meses, nem imaginando o que tá acontecendo aqui. Provavelmente ela só tá pensando em leite. Como se realmente a sua maior conquista fosse ser mãe. A sua melhor escolha, a melhor decisão foi ter tido um filho, a ponto de querer ter mais 20 mil. Ela colocou a maternidade, ela colocou a sua função ali de mãe como sendo o seu maior valor. E quem é mãe vai entender exatamente o que a Jessie quis dizer quando ela falou sobre a maternidade ter sido a maior colisão da sua vida, e também quando ela usa a palavra caos, porque é de fato a palavra mais honesta que existe para descrever essa experiência. Algumas semanas atrás eu participei de um podcast e uma das perguntas que foram feitas ali para mim falava assim: Lê, o que você acha que muda, né? O que a maternidade muda na vida de uma mãe? E a resposta é bem simples. Eu não sei dizer o que a maternidade não muda na vida de uma mãe. Muda completamente essa mãe. E o caos faz parte dessas mudanças, né? Faz parte dessa vida que agora tá se transformando e se ajeitando, se ajustando para exercer a maternidade. Você perde quem você era ou quem você achava que era, né? E se torna ali uma pessoa completamente diferente e principalmente uma pessoa que você nem imaginava que você poderia ser, que você poderia se tornar. Você descobre forças e habilidades e características que você nem imaginava que poderia descobrir. E isso é o caos, né? Quando a gente fala caos dentro da maternidade, a gente não tá falando só da bagunça, né? A bagunça caótica, assim. A gente tá falando de mudanças profundas e mudanças internas da vida de uma mãe. A gente tá falando de um antes e depois. O antes da maternidade e o depois da maternidade. E aí, quando uma mulher no pico da sua carreira, no palco mais famoso do mundo, fala isso em voz alta, ela tá validando cada mãe, cada mulher que já sentiu isso e que de certa forma já teve medo disso e que também de certa forma já se culpou por muitas coisas, às vezes até por deixar de lado um pouco ali os seus sonhos, os seus planos para se dedicar, para se sacrificar ali por aquele filho. Ela validou ali naquele palco cada mãe que já se sentiu pequena por dizer que a maternidade foi a maior conquista, a melhor coisa da sua vida. E olha só que curioso, alguns anos antes, numa premiação do Globo de Ouro, uma outra atriz muito incrível, a Michelle Williams, usou seu discurso para falar sobre o seu direito de escolha. Ela disse ali no momento da premiação, né, no momento que ela estava ganhando o prêmio, que ela só conseguiu chegar até ali porque teve a possibilidade de controlar o seu próprio destino reprodutivo. Galera, foi a loucura, todo mundo aplaudiu demais, todo mundo enalteceu muito esse discurso. E ela usou isso, né, usou esse momento, usou o seu discurso para falar que ela só conquistou isso porque ela não teve filhos. Como se talvez, né, ter feito uma escolha de ser mãe, ter feito a escolha de ter filhos, impedisse ela de chegar nesse auge da sua carreira. Me passa uma sensação assim de que é como se a mulher ela tivesse que escolher entre uma coisa e outra, como se esses dois papéis eles não funcionassem juntos, como se eles não pudessem coexistir. Ou você vai ser uma profissional de muito sucesso e conquistar muitas coisas, ou você vai ser mãe. E olha só, até quando eu falo, ou você vai ser uma profissional de muito sucesso, você vai ter uma carreira, ou você vai ser mãe. Onde que parece que tá um peso maior, uma valorização maior? O que parece ser melhor nesses dois cenários? E isso é sim o pensamento de muita gente, isso é reforçado socialmente nos dias de hoje. Existe sim uma valorização maior, né, voltado para suas conquistas pessoais, individuais, né, na verdade. Existe essa valorização voltada para a carreira, do que uma valorização da maternidade, né, da escolha de um outro caminho, da escolha de ser mãe. Se a gente colocar assim, ó, lado a lado, uma mulher que tem uma vida bem sucedida, né, profissionalmente falando, e uma mãe, provavelmente os nossos olhos se voltarão a valorizar um pouco mais esse perfil aqui, ó. A gente vai despertar um certo interesse, uma curiosidade por essa mulher que tá aqui. E aí, se a gente parar pra pensar, eu acho que é nesse momento que as coisas ficam meio complexas, assim. Porque superficialmente, parecem dois discursos completamente opostos, né? A escolha de não ter sido mãe e a escolha de ter sido mãe. Mas, no fundo, talvez o que esteja em jogo aí não seja exatamente a escolha em si, mas sim quais escolhas são mais
facilmente aceitas, valorizadas e celebradas socialmente. 2 discursos, 2 palcos parecidos, 2 mulheres incríveis e poderosas, só que mensagens diferentes, mensagens opostas sobre o que significa ser mulher hoje, sobre o que significa a maternidade. Eu, particularmente, me tornei a maior fã da Jessie. Eu gosto quando uma mulher fala sobre maternidade com bastante honestidade. É o que eu procuro fazer com o meu trabalho também, inclusive é por isso que as minhas redes sociais se chamam Maternidade Sem Clichê, que é um jeito de falar sobre maternidade com mais honestidade mesmo, com mais verdade, sem a gente precisar ir para os extremos, sabe? O extremo da romantização ou o extremo da demonização da maternidade. E é justamente quando a gente fala de maternidade dessa maneira, como algo que envolve amor, mas também envolve dor, envolve beleza, mas também envolve caos, envolve construção, mas também envolve perdas, tira a maternidade justamente desses extremos. Ou vai ser muito ruim, a pior coisa que você vai fazer na sua vida, ou que é algo mágico, romântico, que tudo funciona perfeitamente. Na prática, a maternidade ela não é simples. E eu acho que é exatamente por isso que ela precisa ser tão valorizada. Eu acho que é por isso que uma mulher que decide ser mãe precisa ser tão valorizada quanto aquela que decide não ser. Porque ela mexe com a identidade, ela mexe com o senso de pertencimento, ela mexe com a forma como a mulher se enxerga, como ela enxerga o mundo e como as pessoas enxergam ela. Então não é só uma decisão qualquer, sabe? Não é só uma decisão prática. É uma experiência muito profunda que exige muito dessa mulher, em todas as camadas, em todos os aspectos da sua vida. E eu acho que é aí que se encaixa o que a Jessie falou sobre a maternidade ter sido a maior colisão da sua vida. Porque não é fácil você lidar e ter que se adaptar a algo que tem lados tão diferentes ao mesmo tempo. É sim uma experiência bonita, caótica e ainda assim cheia de sentido para quem escolhe viver isso e para quem escolhe se entregar a isso. A maternidade carrega um sentido muito único, que é difícil de conseguir explicar, é difícil de conseguir traduzir isso, mas que muitas mulheres reconhecem como a experiência mais marcante da própria vida. E eu sei que eu sou suspeita para falar, porque eu sou psicóloga de mães, conheço muitas mães e muitas histórias, mas eu acho que o maior prêmio, o maior valor tá aí. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e logo logo a gente se encontra de novo. Um beijo!